Amém? Bom dia, igreja. Olá a todos. Olá às pessoas que talvez estão a ver este vídeo, que não são da nossa igreja. Vamos continuar e terminar hoje para uma pausa do nosso tema de Neemias. Um livro fascinante, uma história fascinante. Nós falamos durante talvez 7 ou 8 semanas sobre Neemias. E há muita coisa lá. Podemos aprender muito em termos da igreja, de Jesus Cristo, em termos do reino de Deus, em termos do futuro. E principalmente em termos das nossas vidas particulares, não é? Neemias principalmente é sobre construção ou reconstruir, ok? Talvez o tema central de Neemias é construção. E estamos no processo de construir. Se nós somos crentes ou cristãos ou seguidores de Cristo, estamos a construir uma base de cristianismo nas nossas vidas. Isto não é um conjunto de leis, mas é tornar cada vez mais como Jesus. E assim, Jesus é sobre construção. Ele disse que eu vou construir a minha igreja, não é? Ele está sempre a construir, ele está sempre a renovar, ele está sempre a fazer coisas novas. Até ele disse em Apocalipse 21, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. Isto é o fim de tudo, não é? Que ele vai reconstruir tudo, renovar tudo. Mas ele está no processo agora de renovar os nossos corações. Este é o processo de santificação em cada um de nós, de tornar cada vez mais como Jesus. Por isso, a mensagem de Neemias é super positivo, ok? É positiva. É positiva, não é negativa. Mas no processo de reconstruir, sim, há coisas negativas. E temos de viver com olhos abertos, porque na realidade vivemos num mundo estragado, vivemos no meio de pobreza, no meio de sofrimento, de crueldade. Este mundo é perdido e a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano, que nós entramos em rebelião contra Deus e por isso nós estamos a sofrer a consequência do pecado, do nosso pecado. Deus está presente para dar uma maneira de fugir do nosso pecado, para dar-nos uma maneira de aceitar Cristo, de ver o escape que Ele providenciou para fugir desta porcaria. Mas realmente o mundo está perdido e nós vivemos num mundo perdido. Por isso, quando olhamos à nossa volta para ver na maneira em que o mundo está estragado e tentamos dizer a culpa é Deus, não é, a culpa é nós temos pecado dentro de nós, mas Deus criou uma maneira e o nome dele é Jesus Cristo, não é? Por isso, a mensagem hoje é muito positiva, porque Jesus é totalmente positiva. Ele é a coisa mais positiva que aconteceu na humanidade em todos os tempos, até para toda a eternidade, ok? E em Neemias temos temas positivos incríveis, que estão a refletir Jesus, e estão a refletir quem nós somos em Cristo, e que podem ajudar-nos para construir na forma positiva, na forma boa. É muito importante aprender através das coisas positivas, ok? Como união, participação, disponibilidade, visão, foco, determinação, coragem, ousadia. Eu posso continuar e continuar e continuar. Fé, fidelidade, lealdade, capacidade. Há coisas positivas em todos os capítulos de Neemias. E eu escolhi só 3 para falar hoje e depois eu vou falar sobre as coisas negativas, do outro lado da moeda, ok? Pronto, 3 coisas. Primeira coisa, união. Quando olhamos para capítulo 3, e eu vou falar principalmente sobre o capítulo 3 hoje. Capítulo 3 de Neemias, o foco do capítulo 3 é literalmente construir o muro, ok? E começamos, como eu falei semana passada, com a Porta das Ovelhas e terminamos com a Porta das Ovelhas. E entre esta parte, no espaço, no intervalo, os nomes das pessoas que construíram, os trabalhadores, pessoas comuns
que juntaram com grande união e foco e propósito para construir e reconstruir o muro estragado de Jerusalém, ok? Por isso, há duas frases ou algumas frases que realmente saltam das páginas da Bíblia, ok? Aqui em capítulo 3. E mais especificamente em inglês é muito semelhante à versão Almeida em português, que está repetido, eu contei uma vez só, mas talvez mais, ao lado dele, ao lado dele, ao lado dele, ok? Na NVI está escrito seguinte, a seguir, a seguir. Mas eu gosto mais a frase ao lado dele, porque está a criar uma imagem das pessoas a trabalhar lado ao lado, que realmente aconteceu, lado ao lado, lado ao lado, lado ao lado, ombro contra ombro, pessoas a trabalhar em equipa, ok? Seguir o seguinte é semelhante, mas não é muito bem, não tem mesmo o poder de descrição. E também está mencionado depois dele, o seguinte 16 vezes. Por isso temos 30 vezes é uma frase que está sempre a repetir, repetir, repetir. Ao lado dele, ao lado dele, ao lado dele. Isto é uma descrição incrível de união, não é? Eles trabalharam juntos, em equipa. Mensagem principal aqui para a igreja e para as nossas vidas e para o reino de Deus. Trabalhamos em equipa. No reino de Deus, construímos juntos. Na igreja, trabalhamos juntos. Não há espaço no reino de Deus para os Rambos, ok? Ou para os Bruce Willis diehards, ou para Schwarzenegger, Terminator, ou coisas assim, não é? Todos heróis solteiros, todos os super-heróis a trabalhar sozinhos. Não é possível, mesmo no reino de Deus, quando pensamos nos grandes pregadores, nas pessoas famosas na história do Evangelho, atrás de cada um deles estava uma equipa, uma multidão de pessoas em oração, fazer a parte prática, trabalhar juntos para conseguir alcançar o alvo, que é pregar o Evangelho e as boas novas sobre o nosso Rei Jesus Cristo. É impossível construir sozinho. Mesmo quando estamos a tentar ser discípulo de Cristo na minha própria vida, eu preciso de vocês, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, apoio, eu preciso de alguém para ajudar-me a direcionar a minha vida, para aprender a palavra, para aprender tudo sobre Cristo. Sim, eu posso, de uma certa maneira, aprender sozinho, mas Jesus criou a igreja com um propósito para que nós podemos trabalhar em equipa. Por isso, quando ouvimos alguém a dizer, que é a coisa mais absurda que qualquer pessoa pode dizer, que eu posso ser crente sozinho, eu não preciso de ir à igreja para ser cristão, amigos, lixo. Isto é completamente lixo, ok? Jesus criou a igreja para que nós podemos viver lado ao lado dele, juntos em equipa, para crescer juntos. Até há muitas escrituras, eu não tenho tempo hoje para falar sobre construção de edifício, construção de igreja, em que cada um está a fazer a parte dele para construir o edifício da igreja de Jesus Cristo. Isto é o plano de Cristo. Mas, infelizmente, há muitos heróis solteiros, ou simplesmente solteiros, que pensam, de vez em quando eu posso ouvir uma mensagem na igreja, mas realmente eu não preciso muito mais disto. Mais uma vez, lixo. Desculpa lá dizer. Pronto. Contra a união, o inimigo está sempre a trabalhar para quebrar a união que existe entre nós, para quebrar este sentimento de trabalhar em equipa, para dividir as pessoas dentro da igreja, para causar mal-entendimento entre nós, para causar ofensa, uma palavra suja que realmente existe em todos os lados, pessoas ofendidas para qualquer coisa que estão depois sempre a sair, porque alguém estava a dizer qualquer coisa que eles não concordaram com isto, etc. Vocês entendem o que eu estou a dizer. Ele está sempre, o inimigo, semear dúvida, não é dívida, está sempre o meu português. Dúvidas nas nossas mentes, medo, ok? Confusão, ofensa. E as pessoas
realmente mais vulneráveis na igreja no ataque do inimigo, de apanhar esta coisa, são as pessoas que estão a observar em vez de participar, ok? E aconteceu em capítulo 4 em Neemias, de uma forma bem clara. Eu vou ler Neemias 4, 11 a 12, ok? E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, ok? No meio, para dividir, para causar confusão e medo e ofensa e tudo isto. Estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Amigos, isto é o plano do inimigo. Aconteceu em Neemias, está a acontecer aqui hoje em dia, ok? Acabar com o trabalho deles, acabar com o nosso trabalho. E o nosso alvo, o nosso trabalho, é para construir, na forma positiva, não é? O inimigo não quer. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Sinistro, não é? Quem eram estes judeus? O povo judeu. Amigos, irmãos, primos das pessoas que estavam ocupados a construir o muro. Eles eram ocupados a construir o muro. Quem sabe, não está escrito, mas pelos vistos não. Eram a viver no meio do inimigo, a buscar pedaços pequenos de informação negativa e depois transferir esta informação negativa ao povo que eram ocupados a construir o muro, ok? Sementes de desunião, sementes de dúvida, sementes de medo, sementes de confusão. Eles não eram parte da equipa, mesmo crentes, entre aspas, não é? Crentes, hoje em dia cristãos, que estavam a trabalhar, talvez sem saber, no lado do inimigo, para semear. Por isso, eu não posso dizer com força suficiente como é importante a união entre nós, ok? E para reconhecer que nós temos um inimigo, está sempre a tentar quebrar a nossa união. Segunda coisa positiva, este era um ponto positivo, mas parece que não era, ok? Segunda coisa, visão. Eles uniram com um propósito muito forte. Porquê? Porque eles tiveram visão. Eles apanharam uma visão através de Neemias, através de Deus, ok? Ele transferiu esta visão de forma incrível. Eles entenderam bem o propósito, o foco de construir o muro. Mas eles apanharam esta visão aqui e aqui. Por isso, para nós é muito importante alinhar nosso entendimento intelectual com a nossa emoção e entendimento do coração, ok? Quando alinhamos cabeça e coração, nada pode nos parar, ok? Vamos construir, ok? Por isso é muito importante ter visão e propósito aqui e aqui, alinhar os nossos corações com o plano de Deus para construir. E isto não é uma coisa intelectual. Sim, faz parte a coisa de entendimento, de conhecimento intelectual, mas grande parte é coração. Construímos com todo o coração, seguimos com todo o coração, está escrito passagem através da passagem, através da passagem, sobre o lugar dos nossos corações, ok? O nosso coração é para construir, nossa visão é para construir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lados, para conhecer Cristo e fazê-lo a conhecer em todo o mundo, ok? Se vocês estão parte da igreja a ponto, deve ser bem óbvio, porque nós mencionamos isto tantas vezes, e nós temos de alinhar constantemente, realinhar com a nossa visão, ok? E quando alinhamos com cabeça e coração, o que é que vai acontecer? Vamos fazer coisas além da nossa capacidade para ajudar a construir, além da nossa capacidade. Quando pensamos, pronto, eu quero alinhar, mas eu tenho capacidade bem limitada. Não, Deus é capaz de aumentar e crescer a nossa capacidade. Quando nós pensamos, eu não tenho capacidade, eu tenho de contar talvez a minha história aqui. Eles convidaram eu e a Nati para liderar um grupo familiar na igreja Cornerstone, e nós entramos em pânico, porque eu não estava nada confortável a falar com mais de uma ou duas pessoas no mesmo tempo.
parece ridículo, mas é a verdade, ok? Exatamente isso. E nós começamos a liderar um grupo familiar e no final com sucesso. E com este sucesso, eles convidaram-me para pregar uma noite em Cornerstone, com um grupo de 600 pessoas. E era a primeira vez a pregar. E eu pensei, eu entrei em pânico total, ok? Podem imaginar o pânico de falar em público, mas não só em público, com 600 pessoas. E pregar uma mensagem da Bíblia, ok? E eu pensei na altura, eu não tenho capacidade para isto. Eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Mas eu pedi a ajuda de Deus, passei muito tempo em oração. E o que é que aconteceu? Ele aumentou a minha capacidade e eu consegui. E depois eu consegui uma segunda vez. No final, consegui pregar muitas vezes em Cornerstone, no Prédio Novo, com 1.400, 1.500 pessoas, sem problema. Por quê? Porque estamos no processo. E se submetemos as nossas vidas no início para o primeiro passo, uma coisa pequena, mesmo com medo, ele vai aumentar a nossa capacidade. Por isso, quando falamos sobre a visão, sim, temos uma visão ampla, uma visão grande até os confins da Terra e cantamos sobre os confins da Terra. Mas nós temos a responsabilidade de tomar o primeiro passo, abrir os nossos corações, alinhar as nossas mentes e deixar Deus aumentar a nossa capacidade para ter esta visão completa e grande, não é? Pronto, união, visão. A terceira coisa, também bem alinhado com isto, é disponibilidade. Ok? A maior parte dos judeus entraram na obra com vontade e disponibilidade para trabalhar, ok? Neemias apresentou a visão e eles construíram um muro em 52 dias, não é? E eles conseguiram fazer uma coisa além da capacidade, ok? Eram construtores profissionais? Não. Até não está mencionado nenhuma vez no livro de Neemias, menos no capítulo 3, João Sabão, construtor profissional, Henrique, arquiteto, ok? Tiago, trolha. Não, eles não estão mencionados. Vamos ver, quem construiu o muro, ok? Em capítulo 3. Eu vou mencionar os versículos só algumas pessoas. Versículo 1. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Sacerdotes, ok? Versículo 8. Uziel, filho de Araias, desculpe com os nomes complicados, mas Araias, um dos Orives, fez os reparos do trecho seguinte. Versículo 9. Refaías, Rafatui, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Uma pessoa de autoridade, não é? Versículo 12. Salum, filho de Aloins, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. Ok? Mulheres, meninas. Estamos a falar sobre um muro com pedras, talvez de granito, grandes, enormes, meninas a trabalhar. Versículo 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo. Outro trecho. Está mencionado especificamente aqui com zelo. Porquê? Talvez mostrou mais zelo de todos os outros. E temos de construir com zelo. Mesmo quando está além da nossa capacidade. Não é com um pé atrás a dizer, pronto, eu vou ajudar, mas não me sinto confortável a fazer este trabalho. Isto não é para mim. Eu não tenho esta capacidade. Não sou trolha. Não. Se decidimos de entrar, entramos. E construímos como? Com zelo. Ok? Versículo 31. Depois dele, ao lado dele, depois dele, a seguir, Malquias, Orives. Mais uma vez. Pessoas que trabalham com coisas pequenas em ouro e prata, não é? Blocos de pedra. Versículo 32. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os Orives e os comerciantes fizeram os reparos. Impactante, não é? Profissionais, não. Pessoas com mãos
moles, soft, ok? Que entraram na obra para construir. Meninas, ok? Não há profissionais mencionados, pessoas com habilidades limitadas, ok? Pessoas comuns, mas mostraram uma coisa: disponibilidade e vontade para entrar na obra. E o que é que aconteceu? Deus aumentou a capacidade para conseguir construir o muro em 50 e tal dias, ok? Para nós, em termos de liderança, e para qualquer pessoa, qualquer igreja, é muito mais fácil trabalhar com pessoas com habilidade limitada, mas com vontade de aprender e de deixar Deus aumentar a capacidade deles. É muito mais fácil, ok? Mas se as pessoas não têm vontade de trabalhar voluntariamente, é quase impossível trabalhar com pessoas assim. Ok? Nós não podemos forçar pessoas a trabalhar. Nós temos de convidar pessoas e ter pessoas com boa vontade, com ousadia, com disponibilidade e vontade de trabalhar. E assim podemos construir. Pessoas que não querem, pessoas que não têm esta vontade, tornam facilmente e em pouco tempo espectadores, em vez de participantes na obra, espectadores da obra. E é um passo muito pequeno entre o espectador e uma pessoa que começa a criticar. Okay? Quem criticou a obra de Neemias no livro inteiro não era a pessoa ocupada com a obra a construir um muro, eram as pessoas fora, a viver no meio dos inimigos, as pessoas que não prontos para sujar as mãos, que começaram a criticar e entraram, às vezes sem saber, no lado do inimigo, atacar, picar, não é? Por isso, em termos de Deus, falta de habilidade não é um problema. Se temos coração aberto e se estamos prontos para aprender e com disponibilidade, Deus vai te usar. Posso dizer uma segunda vez? Deus vai te usar, cristão, ok? Porque ele vai usar o que está no teu coração, disponibilidade, vontade. Ele vai aumentar a tua capacidade para crescer. Por isso, no lado positivo, união, visão e capacidade, habilidade, vontade, disponibilidade, são coisas essenciais para crescer o reino, para construir o reino, para lançar o nome de Jesus em todas as nações, para construir uma igreja saudável e, no fundo de tudo, para construir a minha vida na fundação de Jesus Cristo. E eu preciso de tudo isto e vocês também precisam. Por isso, bastante importante, não é? Mas, letras grandes, também há lições negativas no livro de Neemias e acho que isto é fundamental também para nós. Muitas vezes pensamos, eu vou aprender uma coisa e pensamos que aprender é só através das coisas positivas, mas na Bíblia há muitas lições negativas em que nós podemos aprender através dos erros das outras pessoas. Em termos das nossas vidas também, aprendemos muito através dos nossos próprios erros, não é? É uma maneira de aprender, talvez uma melhor maneira de aprender. Mas lições negativas em Neemias, às vezes para construir de uma forma saudável nas nossas vidas, na nossa igreja e no reino de Deus. É necessário para Jesus tratar impedimentos nas nossas vidas, para tirar impureza, para santificar-nos, para santificar a igreja. Este é um processo de santificação. E todos nós entramos em salvação, aceitamos Cristo, entramos para tornar seguidores ou discípulos de Cristo e entramos logo no processo de santificação que vai demorar a vida inteira, não é? Não é um momento para o outro que nós tornamos puros e perfeitos, não, é um processo da vida inteira. Por isso, quando ouvimos pessoas a julgar crentes, a dizer, pronto, dizes que tu és crente, olha a tua vida. Sim, eu estou pecador, eu tenho falhas na minha vida e eu também preciso de aprender. Eu tenho esperança que um dia eu vou tornar cada vez mais como Jesus. Mas estamos numa viagem, numa caminhada com Ele. Isto é caminhada de santificação, que começa em nós no momento que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, não é? Por isso, obstáculos, impedimentos, entulho, ok?
vamos ler duas passagens, dois versículos em Neemias sobre isto, bastante importantes, ok? Neemias capítulo 4, versículos 6 e 10, ok? 4, 6 e 10. 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos a metade da sua altura, ok? Metade, ok? Grande progresso, talvez em 20 ou 3 semanas ou 25 dias, metade do tempo, metade do muro, ok? Chegamos a metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado a um trabalho, ok? Que passagem incrível, fantástico! Mas pouco mais em baixo, versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, ok? Com toda a devoção e dedicação, totalmente em versículo 6, encontraram uma situação complicada, muito entulho, que está um impedimento para construir, lixo à volta, ok? De destruição do muro antes, que começou a estragar tudo, ok? E o que é que aconteceu por causa do entulho? Ficaram exaustos. Uma situação para qualquer construtor, qualquer pessoa que está a trabalhar na igreja, trabalhar no reino, ficamos exaustos, ok? Por causa, em grande parte, não por causa da obra, por causa do entulho, os impedimentos que estão sempre à nossa volta, ok? Por isso, vamos ver, eu tenho 6 impedimentos aqui, 6 exemplos de entulho, obstáculos nas nossas vidas para construir, ok? Mas há muito mais. Vamos prestar atenção aos 6. Vou falar mais sobre alguns, ok? Primeiro obstáculo, óbvio, pecado, ok? Pecado nas nossas vidas. E na igreja, talvez o maior obstáculo, o maior montanha de entulho, de lixo que pode existir, ok? Quando há pecado na igreja, é um impedimento muito grande, o Espírito Santo não pode trabalhar, não pode avançar connosco. Por isso, quando temos pecado bem visível que está acontecendo na igreja, é uma das coisas mais difíceis para nós, os líderes, liderar com isto. Quando temos alguém que está em pecado bem óbvio e nós temos de tratar o pecado, no final temos de tratar publicamente na igreja, porque é uma coisa capaz de estragar completamente a vida da igreja. Nós temos de tentar manter a pureza da igreja. Por isso, pecado é muito, muito complicado, ok? Está escrito em Hebreus 12, um dos meus passagens favoritos na Bíblia. Hebreus 12, a primeira parte do versículo 2, ok? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, entulho, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bem claro, não é? Como crentes temos de evitar lixo nas nossas vidas, com todo o coração, ok? Podemos dizer isto de uma forma um bocadinho diferente, ok? Corramos com perseverança, eu escrevi aqui, ou construímos com perseverança o edifício que nos é proposta, ok? O edifício da igreja, o edifício do reino, ok? Mas há outra coisa, isto é pecado. Segunda coisa, políticas, ok? Que muitas vezes vem de deslealdade, ok? Falta de fidelidade, políticas. A maior parte das igrejas são destruídas ou partidas ou quebradas por causa das políticas. Vocês sabem, vocês que conhecem igrejas ou que vêm das outras igrejas e mesmo na nossa igreja entendem perfeitamente o que eu estou a dizer, ok? Esquemas, intrigas, fofoquice, pessoas que estão a tentar atingir uma posição ou reconhecimento dentro da igreja e quando não estão reconhecidos começam a criticar. Há muitos exemplos, não vou falar muito sobre isto, mas resultou num veneno, ok? Falta de lealidade e falta de capacidade de seguir a liderança. Por isso, e também falta de capacidade de trabalhar juntos. Quando entramos em políticas, saímos do trabalho, saímos da obra,
ok? E é bem complicado. Eu vou mencionar, não tem aqui nos meus apontamentos, mas eu vou buscar de forma rápida. Ouvimos em capítulo 3, versículo 1, sobre o sumo sacerdote, primeiro nome mencionado, que começou a construir, não é? Eliasabe. Ok, ele. O sumo sacerdote, primeiro nome em capítulo 3, que começou a construir. E pensamos, fantástico, que é um homem fiel. Mas cuidado, capítulo 13, no fim do livro, versículo 4. Antes disso, o sacerdote Eliasib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, ok? Um propósito, uma tarefa muito importante, não é? Ele era parente próximo de Tobias, o inimigo. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Pronto, ele usou um espaço sagrado para deixar o inimigo do povo, Tobias, que ele era ligado com ele em termos de casamento, um inimigo entrar no templo, num espaço sagrado. Como? Ok? O mesmo homem, o sumo sacerdote. E depois está escrito em versículo 7, mais à frente. 7. E Neemias disse, e eu voltei para Jerusalém, aqui soube do mal que Eliasib fizera, ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora de sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os templos de templo, etc, etc. O que é que aconteceu? Eliasib entrou em políticas, ok? Estava qualquer coisa acontecer entre ele e Tobias, por causa da ligação da família. E deixou o homem, entrou no templo. Vocês entendem o que estou a dizer? Traidor! É veneno, é muito perigoso, não é? Por isso é comum, é muito comum. E esta parte da política está baseada em deslealidade, tornou no final uma falta de submissão. Ponto número 3, negativo, falta de submissão, que pode acontecer também por causa da arrogância ou superioridade. Aconteceu em versículo 3, que é um dos versículos mais tristes do capítulo 3, ok? Neemias 3, versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Falta de submissão. Falta de capacidade de seguir instruções. Ok? Orientação dos supervisores. Isto é um veneno dentro da igreja, amigos. Deus colocou líderes em cada igreja. Se concordamos ou não, seguimos o padrão que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, há liderança, ok? É necessário. Somos todos perfeitos, os líderes? Não. Claro que não. Mas temos responsabilidade perante Deus para liderar. Somos escolhidos para liderar. É muito complicado. E o que nós precisamos é pessoas fáceis para liderar, não é? Que trabalhamos juntos. E nós lideramos como? Como pastores, não como pessoas arrogantes que têm direito a mandar os outros como escravos. Não, isto não é liderança bíblica. Lideramos de uma forma diferente. O que é que acontece com esta superioridade que está aqui nos nobres de Tecoa? Uma arrogância, não é? Alguém que pensa que sabe muita coisa, podem pensar, eu posso fazer isto de uma forma bem melhor. O que é que ele está a fazer? Eu sei, eu conheço um caminho mais fácil, eu sei uma maneira mais fácil, talvez a apanhar coisas no internet dos outras pregações e outros líderes, devemos fazer nesta maneira, em vez da maneira que os nossos líderes estão a dizer. Cuidado, ok? Pessoas que não têm esta carga ou esta responsabilidade estão a pensar que eles sabem melhor.
Cuidado, ok? Falta de submissão é muito, muito difícil. E isto pode tornar, no ponto número 4, facilmente uma visão diferente. Outra visão em paralelo da visão da nossa própria igreja. Constantemente a dizer, estamos a fazer isto desta maneira, por quê? Não concordo com isto. Devemos fazer de outra maneira. Devemos seguir outra visão, não é? É muito fácil. Eu tenho mais ilustrações, mas estou a ficar sem tempo, ok? Uma visão em paralelo é muito perigoso, ok? Temos de alinhar cabeça e coração com a visão da nossa igreja. Se nós não concordamos, é muito mais fácil sair e seguir outra visão da outra igreja, de ficar e deixar os líderes a tentar constantemente alinhar a nossa visão com a visão da igreja, tentar constantemente a convencer-nos para seguir ou para acreditar ou para entender. Não vale a pena, ok? Número 5, preguiça. Preguiça, não é, Telinha? Ok? A doença do mundo moderno, ok? É muito mais fácil deixar os profissionais, entre aspas, fazer a obra e observar, ok? E nós temos exemplos na nossa igreja? Absolutamente sim. Posso usar um exemplo? Desculpe, não quero ofender ninguém, mas eu vou usar um exemplo. O nosso culto de oração, que é, dizemos sempre, o motor da igreja. Quando juntamos o povo da igreja, juntos em união para orar, para pedir o nosso Deus ajuda a dirigir a nossa igreja, oramos pelas doentes, oramos pela visão, oramos pela uma multidão das coisas. Juntamos a igreja em oração. Se temos 120 pessoas na lista da igreja, juntamos talvez 30, às vezes 15 ou 20. E quando juntamos os 15 ou 20, quem está sempre a orar? Meia dúzia das pessoas e os outros estão a observar. Desculpe, não quero ofender ninguém, mas isto é uma realidade, não é? Porquê? É preguiça, é medo, é falta de capacidade, falta de vontade, é todas as coisas que eu mencionei. Para mim é ridículo, absurdo. E nós nunca falamos sobre isto com medo de ofender alguém. Mas, desculpa dizer, todos vocês têm capacidade de abrir a boca e orar, mas não fazem. Porquê? Está contigo. Eu espero que eu estou a tocar uma coisa no teu coração. E próxima vez simplesmente dizer, sim senhor, eu concordo com o que Nettie estava a dizer. E eu penso a mesma coisa. Uma frase. Porque vocês todos falam português muito bem do que eu consigo falar. Mas não orem. Porquê? Ok, vou continuar, ok? Outra coisa. Espera. Vou receber mensagens de ofensa depois. Última coisa. Que também... Se a preguiça é a doença do mundo moderno, falta de compromisso é a doença da igreja ocidental. Totalmente falta de compromisso. Ninguém quer compromisso na vida. E ouvimos sempre, a minha vida é tão ocupada, não tem mais espaço para compromisso. Pronto, é muito difícil. Não vou falar mais sobre isto, vou terminar, ok? Porque eu estou completamente fora de tempo. Desculpa lá ali no Braga, o líder de cultos. Mas pronto, conclusão. Espero que isto é, no final, uma mensagem positiva. Mas realmente temos de ouvir um desafio, amigos. Sabes, para a igreja avançar, temos de todos nós, cada um de nós, estou a falar na minha própria vida também, eu preciso ser desafiado constantemente para manter a linha, para continuar a trabalhar lado a lado com os meus amigos, com vocês, para continuar a ter força para ler a minha Bíblia, orar, fazer todos os básicos na vida cristã, não é? Por isso, quando olhamos para Neemias, mais uma vez, isto está a forçar-nos para pensar, para ponderar a minha própria vida, a minha posição no reino de Deus e na minha própria igreja. Qual é a minha posição? Se eu sou um tijolo importante, com tijolos à minha volta a construir o edifício Senhor, estou a fazer a minha parte? Estou alinhado com a minha parte? Estou a construir com ousadia? Ou estou sujeito a toda esta outra parte negativa, ou não alinhado totalmente com a parte positiva, ok? Temos de pensar bem. Por isso, para repetir, em uma lista pequena,
Uma pergunta para ti, ok? E para mim também. Estás alinhado na tua cabeça e no teu coração com a visão da igreja para construir, para a visão de Cristo para construir o reino? Boa pergunta. Estás alinhado com a união da igreja? Estás a construir com o propósito de unir ou quebrar? Ok? O que é que tu estás a fazer e dizer atrás dos bastidores? Boa pergunta. Número 3, além do teu própria habilidade ou falta de habilidade, és disponível e capaz de deixar Deus aumentar a tua própria capacidade para fazer tudo o que é necessário para aumentar a própria capacidade, para deixar Deus a trabalhar na tua vida, para ser esticado além da zona de conforto ou não? Para conseguir alcançar qualquer coisa além da tua habilidade deste momento, ok? E contribuir no processo para o plano maior de Deus. E depois do lado negativo, se há pecado habitual na tua vida, estás envolvido em políticas, fofoquice, criticar, estás em submissão a liderança da igreja, submissão santa, não estou a falar sobre a escravidão, submissão, ok? Concordas e estás alinhado com a visão da igreja e com o reino de Deus? Se tu és preguiçoso e como é o teu compromisso, ok? Estou a ouvir as vozes dizer, pronto, Mark, não é nada fácil, não sabes a minha vida neste momento. Sim, eu entendo que também a minha vida eu tenho muita coisa para fazer. Eu entendo que compromisso não é nada fácil. Mas pronto, nunca vai ser fácil. Posso repetir isto? Nunca vai ser fácil. Por isso, se dizemos constantemente, usamos a desculpa, neste momento eu não consigo, não é fácil para mim nesta altura, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser. O inimigo vai sempre levantar outro obstáculo, outro impedimento, outra desculpa para nunca entrar na corrida, para nunca entrar na construção. Por isso, nós temos de... Basta com as desculpas. Senhor, eu estou aqui. Quero construir com os meus amigos e colegas. Quero construir o teu muro. Quero construir o muro do reino para toda a eternidade. Esta é uma obra eterna. Eu quero ser parte da tua obra, Senhor.